Glórias a Deus. Irmãos, quem trouxe a sua Bíblia, diga glória a Deus. O Espírito opera, né, meus irmãos? Mas o tempo não espera. O tempo não espera. Abra as suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo. Ai meu Deus. No capítulo 11. Jeremias, capítulo 11. Para ser rápido. Vou tentar ser breve. Jeremias, capítulo 11. E o verso é o 31. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Está no tempo de Deus, meus irmãos. Aqui no nosso meio tem 8 pessoas que nesta semana Deus vai sacudir. Deus, mas por quê? Porque eu quero te desvaziar para depois eu te usar. Assim diz o Senhor, o Senhor vai dar uma sacudida. Tem muitas coisas que Ele vai tirar, mas não é para te descaracterizar, mas é para te honrar, para depois te usar. Aonde estão essas 8 pessoas? Já estou dizendo para não reclamar. Não murmura, não murmura, não murmura, não poderia falar, não murmura. Não murmura porque é Deus que vai fazer. Porque tem pessoas que atribuem o diabo, o diabo essa semana está levantando, não é diabo não. É Deus que vai sacudir ali e lá, aquelas coisas ali, a sobra, falta mais uma, confirma, está faltando, cadê? Isso. A prova é sinal que Deus está trabalhando, meus irmãos. E se você orar e não tiver resposta, fica tranquilo, porque na hora da prova o professor não fala na sala. Por ele não falar na sala não significa que ele não está presente. Enquanto você faz a prova, ele só observa, porque na hora de dar o visto, ele vai te apegar, aleluia. Jeremias capítulo 11, versículo 19. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porém eu era como um cordeiro ou um boi que era levado ao matador, e eu não sabia que eles tinham planejado um intento maligno contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seus frutos, cortando-o da terra dos viventes, para que o nome não seja mais lembrado. Diga: Senhor meu Deus, nesta noite eu vim para receber a tua palavra. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, não é surpresa a história de Jeremias, todo mundo aqui sabe. Os que são leitores da palavra conhecem a trajetória de Jeremias. Qual que era a finalidade de Jeremias? Ou seja, qual era a finalidade de Deus? Deus, ele tinha uma finalidade de despertar a nação, que ela não estava na apostasia, ou seja, ela não estava na heresia, porque a heresia é aquele que torce a verdade para tentar converter a verdade na mentira. Mas a nação estava na apostasia. Apostasia é aquele que conhece, mas deixa de servir para poder procurar uma outra ocupação melhor. A Bíblia ela é banhada de profecia, e nós temos 12 profetas menores não por causa das suas profecias que seja de menos influência, mas é porque eles tiveram livros menores
tiveram influências de profetização menores, tiveram marcação de suas profecias menores. Então eles foram 12. E tivemos 4 profetas maiores, ou seja, 4 livros do profeta maior, porém 5. Nós temos 5, porém é 4 profetas. Contra a prática da nação. O que aconteceu? Salomão morreu. O reino dividiu em 2. Existia um homem que era general de Salomão, chamado Jeroboão, que na época que Salomão estava vivo, fugiu para o Egito e manteve-se escondido lá. E quando Salomão morreu, esse homem voltou para o Egito. E quando ele chega no Reino Sul, ele presenciou Roboão, que era filho de Salomão, fazendo algo que foi desagradável ao visto dele. O Roboão, ele intensificou a carga horária de trabalho, ele escravizou o povo, ele fez o povo forçar mais o trabalho, ele aumentou os impostos, ele fez uma total covardia. E ele chamou todos em uma reunião e falou: nós não temos que viver essa situação, todos nós somos descendentes de Abraão, nós não podemos vivenciar isso. Olha, vamos fazer um reino para nós e vamos viver uma vida que Deus nos proporciona. E a Bíblia nos fala que 10 nações fechou com ele. E eles desceram para um lugar chamado Dan, Beceba, de Efraim e Samaria. Eles se tornaram a região do norte. A região do norte desceu 10 tribos para lá e ficaram na autoridade do rei Roboão. Em contrapartida, no reino de Judá, que era o reino do sul, ficou 2 tribos, porque eram 12. Aí ficou Judá e Efraim, na tribo do sul. A Bíblia fala que esse foi o período que eles tiveram mais êxito, que eles viveram um período de muitas alegrias financeiras, tanto aqui como aqui, tanto o reino do sul como o reino do norte, tiveram uma alegria muito profunda. Eles tiveram conquista que não conquistavam há muito tempo. Mas contrapartida, meus irmãos, eles foram soltando o hábito de cultuar. Eles foram esquecendo a prática que os seus ancestrais tinham te passado. Eles foram esquecendo a lei, os mandamentos, e eles foram distanciando da fé. E a Bíblia diz que o reino do norte distanciou bem mais, porque eles buscaram a prática lá de Êxodo 33 e fizeram um bezerro de ouro e colocou um entre Dan e o outro em Berseba, de maneira, meus irmãos, que quando o povo do reino norte queria subir nas festas anuais, que eram 7 festas anuais, porém 3 recebiam autoridade. Quando eles queriam ir, o rei Jeroboão falava, não, nós temos o nosso Deus, nós vamos cultuar o nosso Deus. E nisso Deus levantou a voz, nisso Deus levantou Miqueias, nisso Deus levantou Jonas, nisso Deus levantou os profetas menores, e foram profetizando de sorte que alguns foram expulsos das suas pátrias. Se você for em Amós capítulo 7 e versículo 14, você vai ver um profeta cheio de tristeza falando: eu não era profeta, e nem filho de profeta, eu era boiadeiro e cultivador de sicômoro. Por que ele fez isso? Porque Amazias chegou ele pregando na praça e foi contar para Jeroboão. Jeroboão mandou Amazias consumir aquele profeta e ele foi expulso, meus irmãos. Ele foi expulso por causa que estava profetizando a verdade. E Deus precisava de um profeta com mais influência, que profetizasse com mais afinco. Cada vez que ele levantava um, era menosprezado, era perseguido, era odiado. Como hoje, Paulo falou que nos últimos dias homens iriam colocar comichões no ouvido para não escutar a verdade. Então,
1 e no versículo 1, e nem no versículo 5. Não começa. Aonde começa a história de Jeremias? Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 1 e no versículo 26, que é onde, quando Salomão assume, né? Porque todos nós sabemos que Davi, quando ele estava velho, ele já não mais se aquecia, ele precisava de uma virgem Abisag para deitar nua para aquecer, porque era alta hipotermia que alcançava o rei, não para pensamentos malignos, mas para aquecer o rei. Precisava das virgens aquecer o rei. E quando Adonias viu que ele estava já inflado, não tinha mais funcionamento para nada, Adonias falou assim: meu pai já presta. Meus irmãos, escute isso. Às vezes você pode pregar melhor, às vezes você pode cantar melhor, às vezes você pode cativar as pessoas melhor, mas enquanto o rei estiver vivo, enquanto o pastor estiver aqui, enquanto o anjo da igreja estiver aqui, ele é o líder, é ele que dá a voz, é nele que você tem que se espelhar, é nele que você tem que ouvir. E ele então faz uma divisão e sai chamando, convocando, convoca a Abiatar, vai convocando Silei, vai convocando as pessoas e fala: nós vamos fazer uma festa e eu vou me auto-eleger, porque o rei, meu senhor, meu pai, já não presta mais, ele não realça. Aí o que aconteceu? Ele saiu pela rua chutando o povo: agora eu sou o rei, agora eu sou o rei, agora eu sou o rei, e o povo tudo aceitando ele como rei. E eles fizeram uma festa em cima de uma pedra chamada Zoalete. E aí então, o que acontece? O profeta Natan viu aquilo e foi contar para a mãe de Salomão. E a mãe de Salomão chega para Davi e fala: olha, meu senhor, se esse aí subir no trono, nós vamos ser escravizados. Eles vão covardear nós, porque eles não gostam de nós. Aí o rei fala assim: pega a mula, traz Salomão aqui, monta Salomão na mula. De repente, meus irmãos, a festa do rei estava acontecendo nas costas do verdadeiro rei, mas de repente veio o relampeio da verdade, e todo mundo gritando: esse é o novo rei, Salomão é o novo rei. E quando Salomão vai passando, a verdade vai despertando aqueles que estavam cegos, eles viram que Adonias era mentira. Todo aquele que fecha com o rebelioso é mentiroso. Todo aquele que divide o ministério, que fecha contra o pastor, que fecha contra a sua família. Você não gosta de família unida e você quer fazer rebelião, quer fazer bagunça, você quer dividir reino, quer dividir família e sai. Eu não estou falando especificamente com pessoas, mas existe, meus irmãos, no nosso meio, pessoas que dividem e ainda levam outras pessoas a fazer divisão. Aí o rei assume. Na hora que o rei assume, o Davi chama Salomão, pega na gravata dele e fala: olha aqui, Salomão, seja homem por todo o caminho dessa vida e não deixe que nenhum desses rebeldes desça a sepultura de cabelo branco. Salomão falou: a rebelião começou dentro de casa, né, pai? Não deixa a rebelião render. O que ele fez? O primeiro que ele foi atrás foi do rebelioso seu irmão. Adonias chegou a agarrar no chifre do altar. Não. Matou ele. Matou Silei. Matou os rebeliosos que estavam do lado dele. E quando ele foi matar o Abiatar, ele falou assim: Abiatar, você sabe que você é digno de morte. Você sabe que você rebeliou e deixou rebelioso. Todos os que estavam com você morreram. Mas no dia que meu pai barrou na frente do rei de Gade, você estava com ele. Quando meu pai escondeu na caverna de Adulão, você estava com ele. Quando meu pai carregou a arca nas batalhas, que ele passou, você estava com ele. Eu vou te respeitar por causa disso, mas aqui você não tem mais lugar. Suma para a terra de Anatote. Aí
história de Jeremias começa em Anadote. Quem que era Adonias? Quem que era Abiatar? Abiatar, meus irmãos, ele era filho, ele era da família de Aitube. Aitube era da família de Abimeleque, e Abimeleque é aquele sacerdote que o Saul matou 85 sacerdotes lá em Tobi. Quem lembra? 85 sacerdotes. Só o Abiatar fugiu. E o Abiatar, ele é parente do Eli. Ele é filho do Icabote. O Icabote é filho de Finéias, e Finéias é filho de Eli. E no livro, quem está gostando de diga glória a Deus? No livro de 2 Reis, no capítulo 2, e no versículo 31, o profeta Samuel chega para Eli e fala: eu não queria sair da sua casa, mas porque você conhece a índole dos seus filhos, você sabe que eles estão prostituindo, estão fora da linhagem, você sabe o que eles estão fazendo. Hoje Deus está cortando o seu braço. O que era cortar o braço? O último sacerdote da linhagem de Eli era o Abiatar. E o Abiatar agora foi expulso para Anadote. E o rei, meus irmãos, fez um decreto: vocês, sacerdotes de Anadote, nunca mais profetizarão em Jerusalém. Nunca mais. São 7 festas anuais. 3 é obrigatório. Uma delas não pode faltar, que é o da Páscoa. Eu só dou o direito a vocês participar da festa da Páscoa. Vocês vão ter que esperar todos os participantes chegar, entrar. Por último, vocês vão entrar, mas de cabeça baixa, porque você está sendo amaldiçoado pelo rei. Todos vocês de Anadote, todos os sacerdotes de Anadote, estavam sendo amaldiçoados pelo rei. Por isso que eu falo que a maldição entra de família em família. Todo mundo tinha que estar de cabeça baixa. Foi Abiatar para lá, de cabeça baixa. O primo dele, de cabeça baixa. O sobrinho dele ia entrar na festa, de cabeça baixa. Meus irmãos, tem muita gente andando de cabeça baixa, porque existe o peso de uma maldição hereditária que não deixa você levantar a cabeça para que os soldados se mesmo no grande rei. Mas hoje, o Senhor faz um decreto que desmanchar todo decreto de maldição e fazer mentir o campeão. Os tempos foram passando. Veio o tio de cabeça baixa adorar a Deus. Veio o primo de cabeça baixa adorar a Deus. Veio o sobrinho de cabeça baixa adorar a Deus. Mas um certo dia, Abiatar conheceu uma mulher e casou com ela. E dessa mulher teve um chamado Ilquias. Ilquias nasceu. Aos 8 anos ele foi apresentado lá no templo, só que entraram com Ilquias de cabeça baixa. Apresentaram Ilquias. No dia da circuncisão, 40 dias depois, e vem ele com Ilquias de cabeça baixa, mas de cabeça fria. Até os menininhos de cabeça baixa. Por quê? Porque nós somos malditos. E se nós levantar a cabeça, o rei prometeu que pode matar, é digno de morte. Então, cabeça baixa. Não podia levantar a cabeça. E o que foi passando, e o que conheceu uma moça, casou também. Aí chegava no dia da festa, lá vai a moça e um dia abraçadinho, de cabeça baixa de boca. De cabeça baixa. Passava todo mundo maldito. Os anadotitas maldito. Tacando feio cuspido. Maldito, amaldiçoado por ele. Maldito. Aí o Ilquias casou com essa moça, teve com ela um filho e veio Jeremias. Jeremias significa aquele que obedece para andar de cabeça erguida. Não, eu vou de novo. Aquele
6 anos, de cabeça baixa. Com 16 anos, ele entra no templo, todos eles de cabeça baixa. Já havia 40 anos que o culto tinha ausência de Deus. Deus ele tinha se retirado por causa do paganismo. O povo sabia apresentar uma festa, mas estava vivendo um período de sofisma. O que é sofisma, pregador? É uma aparência verdadeira, porém no fundo mentiroso. Ele sabia apresentar o culto, ele sabia tanger uma música que emocionava todos os presentes para chorar, ele sabia apresentar a cerimônia do culto, mas quando o culto acabava, eles voltavam por Baal Zebude, para Baal Zelim, para Azarote, para Astarote, para Íris. Eles apresentavam para deuses pagãos. Deus não estava mais no culto. O culto acontecia, mas era como se fosse uma palestra. Deus não estava mais no culto. Mas um certo dia, 40 anos depois, todo mundo lá dentro, o sacerdote, oh meu Deus, Deus não desce. Oh meu Deus, faz presença aqui, Deus não desce. E eles cantavam a música lá e Deus não desce. E o salmista salmodiava e Deus não desce. E todo mundo ia para a porta oriental, salmodiava os cânticos de degrau, Deus não desce. Quando pensa que não, Deus desce lá no átrio, lá nos anacotistas, no ouvido de Jeremias e fala: no ventre da sua mãe eu já te conhecia, e no ventre da sua mãe eu já te santifiquei, as nações eu te dei por profeta. Se o sacerdote não tem voz em Jerusalém, então Deus vai levantar profeta. Quem é profeta levantar a mão e diga glória. Eita Jesus, meus Deus. Eita Jesus, meu. Quem quer ser profeta mesmo, dá glória a Deus. Deus falou com Jeremias. Nesse dia eles voltou de cabeça baixa, mas Jeremias voltou com o seu coração pegando fogo. E o tempo foi passando. Aí Jeremias conhece o primo dele chamado Anabel, que era dono de Anatote. Falou assim: eu vou comprar Anatote para nós. Foi lá e comprou Anatote. E Deus falou com ele: Jeremias 19, pega as escrituras de Anatote, coloca dentro de uma jarra de barro. E ele colocou dentro de uma jarra de barro. Depois Jeremias foi lá em Jerusalém. Ele tinha acesso, meus irmãos, para profetizar. Por quê? Mas o sacerdote não tinha voz, porque era de Anatote. Mas Jeremias não era sacerdote. Deus era estratégia, Jeremias era profeta. Jeremias tinha acesso livre. E Jeremias entra dentro de Jerusalém. Ele comprou uma casa dentro de Jerusalém. E quem tinha uma casa era considerado como cidadão de Jerusalém. Agora, por causa de Jeremias, toda a família anacotina tinha o direito de entrar no culto de cabeça erguida. Porque Jeremias é aquele que estabelece.
de Deus. Em você a maldição para. Sabe por quê? Porque não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Você sabe o que Balaão fez? Balaão subiu no monte mais alto, e na hora que ele foi profetizar a maldição, na hora que ele falou assim: eu vou amaldiçoar, bendito seja Deus, bendito seja a nação de Israel, porque não tem como. Deus coloca a palavra na boca de quem quiser falar ao contrário. Você, moça, receba. Você, rapaz, receba a bênção de Deus nessa noite. Aleluia, Jesus. Irmãos, está gostoso, mas o tempo ele me restringe. Eu vou ter que parar por causa desse tempo. Mas uma coisa você tem certeza: Deus me trouxe aqui para te dizer: a maldição hereditária tinha, porque não tinha altar. Mas na casa de Uquias tinha altar. E Uquias apresentou Jeremias no altar. E por causa do seu filho que foi apresentado no altar, a sua geração vai vir grudada no altar, vai vir grudada na bênção de Deus. Porque quem aposta no altar, quem confia no altar, nunca envelhecerá. Aleluia, Jesus. E aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça a falar em cada coração.